Oi! Eu sou o professor Isaac e nós iremos resolver o primeiro exercício sobre conceitos básicos e nomenclatura. Identifique quantos átomos de hidrogênio estão faltando para completar as ligações no compostos a seguir. Bom, o que ele está pedindo nessa questão? O comando dessa questão é contar o número de hidrogênios que estão faltando no composto a seguir. Vamos dar uma olhada. É bem simples. Aqui você observa uma cadeia de carbonos. Nessa cadeia de carbonos, eu tenho a presença do nitrogênio e de dois oxigênios, um em cima e outro embaixo. A pergunta é: o carbono, representado pela letra C maiúscula, ele é monovalente, divalente, trivalente ou tetravalente? Vamos lembrar, monovalente é quando o elemento químico tem uma ligação, ou seja, uma ligação do tipo simples. Divalente é quando o elemento ele tem duas ligações. No caso, o elemento, digamos, X, ele pode ter duas ligações simples ou o elemento X pode ter uma ligação do tipo dupla. Essa ligação aqui é simples e esta ligação aqui, ela é dupla. Trivalente equivale a 3 ligações. Então, o elemento X pode apresentar 3 ligações do tipo simples. O elemento X pode apresentar uma ligação dupla e uma simples, ou o elemento X pode ter uma ligação do tipo tripla. Essa ligação aqui é a chamada ligação tripla. No caso de tetravalente, tetra quer dizer 4. Valência ou valente quer dizer 4 ligações. Então, o elemento X pode ter 4 ligações do tipo simples. O elemento X pode ter uma ligação dupla e 2 simples. O elemento X pode ter 2 ligações do tipo dupla, ou o elemento X ele pode ter uma ligação tripla e uma ligação simples. Monovalente é um elemento que só tem direito a uma ligação. Divalente é um elemento que tem direito a 2 ligações. Trivalente é um elemento que tem direito a 3 ligações. E tetravalente é um elemento que tem direito a 4 ligações. De qual elemento nós estamos falando? Nós estamos falando do carbono. No caso do carbono, ele é classificado como tetravalente, ou seja, o carbono pode ter 4 ligações do tipo simples, o carbono pode ter uma ligação dupla e 2 simples, o carbono pode ter 2 ligações duplas, ou o carbono pode ter uma ligação tripla e uma ligação simples. Somando todas as ligações, ele tem direito a 4 ligações. De quem nós estamos falando? Do elemento químico carbono. Então, se o carbono tem direito a 4 ligações, esse carbono aqui, ele já tem uma ligação aqui. Para ele chegar nas 4 ligações, a gente vai completar. 1, 2, 3, 4. Já esse carbono tem 1, 2, 3 ligações. Então, a gente vai encaixar aqui mais uma ligação. Que tipo de ligação é essa aqui? É a ligação do tipo simples. No caso aqui, eu tenho esse carbono aqui embaixo, que tem uma ligação simples aqui. Então, a gente vai completar com outras 3 ligações simples. Conta comigo. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu tenho uma ligação, 2 ligações, aí eu completo 3 e 4. Aqui eu tenho uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Aqui eu completo com a 4ª ligação. Esse último carbono aqui, ele já tem as 4 ligações. Ele tem uma ligação dupla aqui, uma simples, 2 mais 1, 3, com mais uma simples aqui, 4. O que nós iremos fazer? As ligações simples que estão livres,
você vai colocar o elemento químico hidrogênio. Por que eu vou colocar o elemento químico hidrogênio? Porque no caso do hidrogênio, representado pela letra H, o hidrogênio, ele é monovalente. Por quê? Porque ele só tem direito a uma ligação. Então aqui, nessa ligação livre, eu coloquei um hidrogênio, nessa outra aqui, outro hidrogênio, nessa ligação, outra hidrogênio, hidrogênio nessa, aqui mais um hidrogênio, outro hidrogênio, um hidrogênio, mais um hidrogênio. Pronto. Tem mais alguma ligação livre? Não, né? Então agora eu peço para que o aluno conte o número de hidrogênios, porque se você der uma olhada na questão, ele pede exatamente para você fazer o quê? Identificar quantos átomos de hidrogênio estão faltando nas ligações dos compostos. Então, para identificar quantos faltam, é necessário que a gente faça a contagem. Então, circulando aqui, ó. Aqui eu tenho a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 o quê? 10 hidrogênios. Para essa questão, a resposta será de 10 hidrogênios. Para a alternativa A presença é de 10 hidrogênios. Vamos dar uma olhada. Na alternativa A, como a gente acaba... meu Deus! Errei! Não são 10 hidrogênios. São 13 hidrogênios, 13 átomos de hidrogênio. Onde está o erro, professor? Vamos analisar. Eu trabalhei com quem? Com o elemento químico carbono. Mas além do elemento químico carbono, eu tenho a presença de quem? Do nitrogênio. Resta saber, o nitrogênio, ele é monovalente, divalente, trivalente ou tetravalente. No caso do elemento químico representado pela letra N maiúscula, nitrogênio, ele é trivalente, ou seja, ele tem direito a quantas ligações? A 3 ligações. Então, se você olhar para cá, esse nitrogênio, ele tem uma ligação. Para as 3, está faltando outras 2 ligações. Então, vou fazer uma ligação para cá e outra ligação para cá. Quem é dos elementos monovalente aqui? O hidrogênio. Então aqui nessa ligação simples eu coloco um hidrogênio e nessa outra ligação simples eu coloco o outro hidrogênio. Quando a gente for contar as ligações do nitrogênio, ele vai ter uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. No caso, quem é o outro elemento aqui? O elemento oxigênio. O oxigênio, ele é de que tipo? No caso do oxigênio, ele é divalente ou bivalente. Divalente ou bivalente equivale a quantas ligações? Se você der uma olhada aqui embaixo, quando trata-se de divalente, ele tem direito a 2 ligações. Dá uma olhada aqui, ó. Esse oxigênio aqui, ele tem essa ligação do tipo dupla, então ele já está completo. Ele tem direito a quantas ligações? 2 ligações. Já esse outro oxigênio aqui, ele tem uma ligação do tipo simples. Então é necessário outra ligação. Então vou fazer outra ligação aqui, ó. A essa ligação livre aqui simples, eu vou introduzir o hidrogênio. Então, quando eu fiz a contagem anterior, eu tinha quantos hidrogênios? Eu tinha 10 hidrogênios. Fazendo uma nova recontagem, você tem a presença de 1, 2, 3, 4, 5, aqui ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem mais algum hidrogênio faltando? Não. Então eu tenho a presença de todos os hidrogênios que fazem parte desse composto aqui. Então a resposta correta não é 10 hidrogênios. A resposta correta são 13 hidrogênios. Tá aqui, ó. Faltam 13 hidrogênios. Letra B. Como nós já sabemos, o carbono tem direito a 4 ligações, porque o carbono é tetravalente. Então aqui o carbono tem 1, 2 ligações. Esse carbono aqui, ó, ele já tem 2 ligações. Para chegar nas outras 4, 2, 3, 4. Esse carbono aqui tem quanto? Ó? 1, 2 ligações. Então aqui eu boto 3, 4. Esse carbono aqui já tem quanto? Ó? 1, esse carbono aqui, ó. 1, ligação dupla, 2, 1 mais 2, 3. Então tá faltando uma ligação aqui, ó. Aqui esse carbono, ele tem essa ligação dupla aqui, esse carbono, tem essa ligação simples aqui, então tá faltando só mais uma para completar as 4. Esse carbono aqui, ele tem 1, 2, 3, tá faltando uma ligação. Vou botar aqui, ó, mais
uma ligação para ele. Já tem outro elemento aqui que não é o carbono, é quem? É o nitrogênio. Nós já sabemos que o nitrogênio ele é o quê? Ele é trivalente. Se ele é trivalente, ele tem direito a 3 ligações. Então aqui eu tenho uma ligação para ele e outra ligação para ele, totalizando 2. Então aqui eu vou colocar uma terceira ligação. O oxigênio, diferente do carbono e do nitrogênio, ele é bivalente, ele tem direito a 2 ligações. Esse oxigênio já tem uma ligação aqui. Para a segunda ligação, eu vou colocar outra aqui, ó. Essas ligações estão livres. Essas ligações livres aqui, eu vou colocar um elemento químico que ele é monovalente, que tem direito a uma ligação. No caso aqui, eu vou colocar quem? O hidrogênio. Contando o número de hidrogênios, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando alguma ligação livre? Não. Todas as ligações que estavam livres, eu completei com hidrogênio. Então, nesse caso, nesse composto aqui, é para ter 9 hidrogênios. Vamos dar uma olhada na resposta? Na letra B, faltam exatamente 9 átomos de hidrogênio. Letra C, eu tenho o carbono. Eu vou escrever agora aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Todas as informações que você precisa. C representa quem? Carbono. O carbono, ele precisa de quantas ligações? 4 ligações. Então, ele é o quê? Tetravalente. Então, dá uma olhada aqui, ó. Esse carbono aqui, ele já tem quantas ligações? 1, 2, 3. Mas ele é tetra, ele tem direito a mais uma ligação. Coloquei mais uma ligação aqui, ó. Esse carbono aqui, ele já tem uma ligação. Então, para chegar nas outras 4 ligações, eu preciso completar, ó. 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui, ele já tem uma ligação simples aqui e uma ligação dupla aqui. Se eu somar, dá 3. Então, aqui, para completar, falta uma ligação. Eu vou colocar aqui, ó, uma ligação livre. Esse carbono aqui, ele já tem uma ligação dupla aqui, uma ligação simples aqui e uma ligação simples aqui embaixo. Somando, dá quanto? Dá 4 ligações. Então, ele não precisa completar as ligações. Esse carbono aqui, ó, desse lado, ele tem uma ligação simples e aqui uma ligação tripla. 3 mais 1 dá 4. O carbono é tetravalente, então tá ok. Esse carbono aqui, ele tem essa ligação tripla e essa ligação simples. Se eu somar 3 com 1, dá 4. Esse carbono já tem 4 ligações. Esse último carbono aqui, ele tem uma ligação simples desse lado e uma ligação simples do outro lado. Para eu completar as 4, faltam 2. Ó, 1, 2, 3, 4. Beleza. Quem é o outro elemento que você está enxergando aqui? Esse elemento aqui representado pela letra O maiúscula. O maiúsculo quer dizer o elemento químico oxigênio. E nós já sabemos que o oxigênio tem direito a 2 ligações. Se ele tem direito a 2 ligações, ele é divalente ou bivalente. Ou seja, o oxigênio tem direito a 2 ligações. Dá uma olhada nesse oxigênio aqui. Ele tem uma ligação simples aqui. Então, para completar, falta mais uma ligação. Estou colocando desse lado aqui, ó. Só que agora apareceu um elemento químico diferente. Aliás, apareceram 2 elementos químicos diferentes. Um representado por C maiúsculo, L minúsculo, trata-se do cloro, e apareceu um elemento químico representado pelo S maiúsculo, que trata-se do enxofre. Bom, tudo bem. C de carbono, O de oxigênio, Cl de cloro, mas S de enxofre é porque não está em português. Está em latim. No caso disso, enxofre, em latim, é sulfur. Então, eu dou a letra da palavra de origem. Sulfur começa com S. Então, enxofre para nós em português. No caso do cloro, o cloro, ele tem uma semelhança com quem? Com o elemento químico hidrogênio, que é representado pela letra maiúscula H. O hidrogênio, ele é monovalente, ou seja, tem direito a uma ligação. O cloro, a mesma coisa. Ele é monovalente, só tem direito a uma ligação. Então, se o cloro ele é monovalente como o hidrogênio, tem direito a uma ligação, dá uma olhada nesse lado aqui. O cloro está ligado a esse carbono por uma ligação simples. Então, não precisa completar as ligações para o cloro, porque o cloro ele é monovalente. Já o enxofre, ele é bivalente ou divalente.
Então, a semelhança entre o enxofre e o oxigênio é que ambos precisam de quantas ligações? De 2 ligações. Então, vamos dar uma olhada aqui. Esse oxigênio aqui, ele já tem... Esse enxofre aqui, ele já tem uma ligação. Para 2 ligações, falta uma. Então, aqui eu vou colocar uma ligação livre. Pronto. O que é que a gente vai fazer agora? Quem é que é monovalente, além do cloro? O hidrogênio. Na questão, ele pede para você encontrar o número de hidrogênios que fazem parte do composto. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um hidrogênio. Vamos contar contigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você consegue enxergar alguma ligação, alguma valência livre? Não. Todas as valências foram preenchidas corretamente com a presença de quem? Do hidrogênio. Deu um total de quantos hidrogênios? 9 hidrogênios. Vamos dar uma olhada na resposta? Tá aí, ó. Letra C. Eu tenho a presença de 9 átomos de hidrogênio. Tchau e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau.